Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo? Bem-vindos ao canal Dani Delanos e bem-vindos a mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Bom, se você gosta muito das nossas histórias, deixa aquele joinha que você ajuda muito o canal e não esquece de se inscrever aqui para as próximas histórias. E se você gosta muito mesmo, a gente tem a playlist aqui embaixo do Mundo Gringo. São mais de 500 histórias, então depois que você assistir essa história, assista outra, que assim você ajuda muito o canal. Bom, vamos à história de hoje que é grande, já vou avisando, hein? Oi, Dani, quero que saiba que eu sou sua fã, até que enfim decidi contar minha história. Bom, meu nome é Anne, tenho 33 anos, sou do interior de São Paulo. É uma história grande e triste, mas sua opinião é muito importante para mim. Você é uma psicóloga formada pela vida, não precisa nem de faculdade. Sou apaixonada pelas suas histórias, ouço todos os dias e nunca esqueço do joinha. Bom, vamos lá. Tenho 3 irmãos, sou a caçula de uma gravidez que a minha mãe não queria. Ela já havia abortado um filho e só descobriu que estava grávida de mim na mesa de cirurgia quando foi fazer uma laqueadura de trombas. Aí não teve jeito. Bom, diferente dos meus irmãos, nasci de uma cesariana. Uma criança bem magra, quase não tinha cabelos. Eu não tiro a razão da minha mãe não querer ter filhos. Meu pai batia muito nela, ele era alcoólatra e traía minha mãe com qualquer mulher. Minha mãe sofreu muito com ele. Me lembro das vezes que ele tentou matar, né? E ela sem estudo e sem família por perto, pois todos eram do Nordeste. Ela aguentou tudo calada. Ele a traía até com as próprias amigas dela. Nossa casa era marcada pelas baixarias da rua. Todos sentiam dó de nós. Com tudo isso, minha mãe nunca foi presente na minha vida. Acho que por eu não ser uma filha almejada, ela nunca se importou tanto. Via ela sempre focada na minha irmã mais velha, as duas eram muito próximas. As melhores coisas sempre foram para ela e meus irmãos. Eu sempre apanhava pelas coisas que quebrava, minhas roupas eram sempre as que não serviam mais nos meus irmãos. Mas meu pai era carinhoso comigo, nos momentos que ele estava sóbrio, que eram poucos. Sempre fui muito quieta e triste por dentro, acho que meio deprimida, vendo minha mãe sempre me deixando por último plano. Eu sentia falta do carinho. Ela não me maltratava, mas ela não fazia para mim as mesmas coisas que ela fazia para os meus irmãos. Ela não era presente na minha vida. Eu ficava dias sem tomar banho e a minha mãe nem percebia. Vi ela fazer uma festa linda de 15 anos para minha irmã e para mim nem ao menos me deu os parabéns. Tudo isso me fez ir para o mundo, procurar preenchimento da minha carência. Por várias vezes eu cheguei a tentar o suicídio. A primeira vez foi aos 10 anos, mas Deus permitiu que eu ficasse aqui. Sofri muito com a ausência da minha mãe e vendo meu pai sempre bêbado batendo nela e em nós. Eu fui muito espancada pelos meus irmãos também e eu não aguentava mais aquela vida. Foi aí que uma amiga conheceu um rapaz, Reginaldo. Ele tinha 28 anos e eu na época tinha 14. Ele primeiro rodeou minha amiga e tirou a virgindade dela. E depois veio investir em mim. Eu, cansada daquela vida sofrida na minha casa, achava que se eu perdesse a virgindade com ele, ele se casaria comigo. Pois a minha mãe sempre contava que meu pai teve que se casar com ela, pois ele havia desonrado ela. E meu avô a obrigou a se casar. Dani, eu nem pensei 2 vezes, perdi minha virgindade com ele. Foi horrível, aquele homem não valia nada, ele só queria se aproveitar de mim. Eu sofri muito, pois logo depois ele terminou comigo. Ele só me procurava quando ele queria transar, e eu, por amar ele, sempre ia. Pois eu amava e acreditava que um dia voltaríamos a namorar. Ai, que inocência minha. Com tudo isso, acabei conhecendo pessoas erradas, comecei a fumar maconha, beber. Me envolvi com meninas mal faladas no meu bairro, pois elas moravam numa casa que tinha um bar onde Reginaldo não saía de lá.
e sempre que ele me dava uma oportunidade, eu transava com ele. Eu o amava, via ele dando em cima de mulheres e até saindo com elas. Ele dava em cima das minhas amigas, algumas delas faziam de tudo para estar perto dele. E elas acabavam me diminuindo, né? Mas eu me calava, pois eu queria estar ali, eu queria estar com o Reginaldo. Dani, lá ia muitos homens na casa dessas meninas, em especial um vizinho meu que eu vou chamar de Bruno. Eu conheci ele desde os meus 9 anos de idade, quando me mudei para a rua dele. Ele era lindo, nos tornamos muito amigos. Eu chorava todas as minhas mágoas para ele e ele as dele para mim. Nos tornamos muito amigos. Eu adorava ele. Ele jogava algumas indiretas no ar para mim, mas sempre levava na brincadeira. Até que um dia, eu vindo da casa daquelas meninas, ele me seguia e ficamos conversando por horas. Em meio ao assunto que eu falava, ele me interrompeu e perguntou se um dia eu teria oportunidade de ficar comigo. Ali, ele me disse várias coisas lindas. Fiquei de cabeça baixa ouvindo tudo. Quando olhei para ele, o rosto dele estava a poucos centímetros do meu e ele me beijou. Dani, foi o melhor beijo da minha vida. Bom, daquele minuto em diante, eu já nem queria mais o Reginaldo. Eu estava apaixonada pelo Bruno. Eu me sentia mal por estar com ele, pois uma das meninas que eu conhecia gostava dele. Mas ao mesmo tempo, eu não me sentia mal, pois ela era uma das que mais me envergonhava na frente de Reginaldo e outros rapazes. Então, a menina que gostava do Bruno era uma das que falava, tipo, botava ela pra baixo, né? Ela adorava me humilhar, gritar comigo na frente dos outros. Enfim, por outro lado, minha consciência não pesava. Bruno era um lindo sonho. Ele era lindo, cheiroso, galanteador e me entendia como ninguém. Me aconselhava sempre. Eu estava apaixonada por ele. Mas não falei isso pra ninguém. Passei meu aniversário de 15 anos com ele, mas não transamos. Na medida do possível, Bruno me respeitava muito. Tinha umas mãozinhas bobas, mas ele me respeitava. Bruno também mexia com coisas erradas. Assim que passou meu aniversário, ele foi preso por tráfico de drogas e formação de quadrilha. Meu mundo caiu. Logo, apareceu várias meninas querendo visitá-lo na prisão, pois ele tinha várias namoradinhas. Mas eu, porém, passava uma imagem para ele que era somente uma amizade colorida. Sofri com a prisão dele, mas não falei pra ninguém. Acabei me envolvendo cada vez mais com pessoas erradas, até que a minha mãe decidiu me mandar um tempo lá pro Nordeste. Um pouco antes dele sair da cadeia, eu sonhei com ele na minha casa. E foi isso que aconteceu. Ele saiu da cadeia, mas estava namorando com uma moça que havia ido visitá-lo no presídio. Vou chamá-la de Nice. Não tivemos nada nesse período. Minha mãe não me deixava respirar, pois ela tinha medo que eu fugisse de casa. Eu já estava com a passagem comprada, passava horas na frente da casa dele conversando, mas somente como amigos. Em seguida, eu fui viajar e fiquei meses fora. Sempre falava com ele por telefone e ele nem imaginava que eu era tão apaixonada por ele, pois demonstrava para ele que era só amizade. Nesse meio tempo, a Nice ficou grávida, mas os dois não estavam mais juntos. Ele já tinha uma filha com a ex-noiva. Assim que cheguei de viagem, eu estava louca de saudades dele. Aquela vontade de conversar infinita. Então logo dei um jeito de vê-lo e começamos a ficar novamente. Aqueles encontros de adolescente. Então, um dia fui para a casa dele e acabamos transando. Foi tudo lindo, foi tudo perfeito. Eu não acreditava que existia um homem tão perfeito quanto Bruno. Dani, uma vez eu fui numa cartomante na cidade que nunca falhou em todas as revelações. E um dia eu e minha mãe fomos lá. Ela disse que eu me casaria com Bruno, sem que eu lhe contasse nada. Que teria 3 filhos, que teríamos nossa casa, nosso carro, mas uma moça branca iria tentar atrapalhar muito meu relacionamento.
mas não conseguiria. Disse que ele morreria e que depois eu voltaria para um ex-namorado meu e voltaria a ser feliz. Isso foi o que a cartomante disse para ela. Ela deixou muito claro que seria Bruno, pois ela descreveu ele perfeitamente. No final, ela ainda me perguntou o nome. Quando eu disse, ela confirmou. Sim, é ele mesmo, o Bruno. Mas na verdade, Dani, eu era uma menina inocente que eu confundia carinho com carência. Bruno era um homem galanteador, bonito, sem vergonha, com várias mulheres. Ele saía com senhoras, usava drogas, ele não trabalhava. Mas eu não enxergava isso. Só hoje que eu vejo isso. Mas continuando, seguimos lá com nossa amizade colorida. Eu amava ele. Mas éramos somente amigos. Era uma amizade colorida que eles tinham. Eles não tinham nada sério, né? Então vamos lá. Dani, um grande detalhe. A minha mãe sempre detestou ele por ele ter 2 filhas com 2 mulheres diferentes e não ter se casado com nenhuma delas. Ela falava que ele faria a mesma coisa comigo. Ninguém em casa me queria perto dele, até que ele passou a namorar uma moça do bairro e nessa época estávamos sempre juntos. Eu me sentia atraída com aquilo e acabei ficando com o melhor amigo dele. Não passou de beijos, porém o rapaz inventou várias coisas absurdas e Bruno acreditou sem nem me perguntar. Ali vi que ele tinha um sentimento diferente por mim. Logo ele e essa moça terminaram e ele passou a namorar outra moça. Eles ficaram juntos bastante tempo, passaram-se alguns meses e nós voltamos a nos falar. Nesse meio tempo, a minha família mudou de bairro, mas eu continuei morando na casa que era dos meus pais, pois quem comprou a casa foi um parente nosso. Logo ele me procurou e voltamos a ficar com nossa amizade colorida. Certo dia ele me procurou em casa e depois que transamos iniciamos uma longa conversa. Perguntei sobre o namoro dele e ele me disse que eles estavam brigados. Perguntei para ele se ele gostava realmente dela, se eles estavam pensando em se casar. E ele me respondeu que sim, que ele estava pensando em se casar com ela. Dani, meu mundo caiu. Ele falou para mim que eu era a primeira a saber disso. Ele não tinha comentado com ninguém ainda, nem com a mãe dele, que ele estava pensando em pedir ela em casamento. Eu mantive a calma e disse para ele que se ele realmente a amava, ele tinha sim que se casar com ela. Chorei muito quando ele foi embora, mas por fora eu fiquei firme. Fui para casa dos meus pais no fim de semana e passei o tempo inteiro trancada no quarto, pensando em tirar até minha vida de tanto que eu amava aquele homem. Nesse meio tempo, minha casa foi assaltada. Entraram 3 bandidos, levaram muita coisa. Toda a minha família estava em casa, então minha mãe acabou entrando em depressão e quis ir embora da nossa cidade. Foi quando meu pai comprou uma casa no Espírito Santo. No dia da minha viagem, fui na casa dele me despedir e ele não estava. Então eu liguei na casa dele e disse que eu estava ligando para me despedir, pois eu ia embora. E estava indo muito triste por não ter conseguido dar o último abraço nele. Mas gostaria muito que ele não se casasse, pois nós temos... Pois eu amava ele e eu voltaria para a gente resolver tudo isso. Então ele brincou que a gente deveria ter feito uma despedida e tal. Enfim, fui embora triste. Dani, nesse meio tempo esqueci de relatar que quando ele estava com a Bia, que é uma outra menina, eu me envolvi com um rapaz que eu gostei muito. E nós tivemos um pequeno rolo. Ele balançou um pouco meus sentimentos, mas ele tinha acabado de se divorciar, tinha 2 crianças pequenas, enfim. Eu estava numa fase de curtição e não estava pensando em querer nada sério com ele. O nome dele, Diego. Passaram-se alguns meses que eu estava no Espírito Santo, eu quis voltar para minha cidade, pois não havia muitos recursos onde a minha mãe havia escolhido morar. Então fui morar na casa de uma amiga. Quando eu cheguei, ele havia terminado com a noiva e estava solteiro, o Bruno. Eles chegaram a noivar, mas ele não quis ficar com ela. Estive uma vez com ele, fui até a casa dele e lá fizemos amor. Foi maravilhoso. Ele era um homem de muitas mulheres, era um homem bonito.
havia muitos boatos com o nome dele. Então surgiu um assunto no bairro que ele tinha ficado com uma moça, e essa moça era mulher de um traficante. Esse traficante foi na casa dele e deu vários tiros. E com isso, Bruno acabou deixando a cidade sem rastros. Em seguida, eu também acabei indo embora e voltei para o Espírito Santo. Arrumei um emprego no restaurante e fui viver minha vida. Nunca esqueci Bruno, até que um dia eu tive a ideia de escrever uma carta para ele contando que eu o amava e sentia muita falta dele. E que eu nunca quis contar para ele o quanto eu o amava, pois eu tinha medo dele se afastar de mim. Então eu tive a ideia de mandar essa carta para o endereço dos pais dele, pois o irmão dele continuava morando lá com a família. Dentro da carta, eu coloquei outra carta pedindo que fosse encaminhada para ele. Passaram-se alguns meses e nada. Já tinha até perdido minhas esperanças. Um dia eu estava trabalhando e ele me ligou. Aí, né, gente, aquela conversa, né? Oi, tudo bem? Como é que você tá, né? Relembrar os velhos tempos. Ela ficou super feliz dele ter ligado. E ela não conseguia esquecer esse cara, né? Gente, nessa época, ela só tinha 18 anos, tá? Até que ela resolveu voltar para a cidade dela. Depois dessa ligação do Bruno, ficou nisso aí, só se falaram essa vez e ele sumiu novamente, tá? Então não voltaram nem nada. Até que ela resolve voltar para São Paulo. E quando ela chegou em São Paulo, ela encontrou a mãe e o pai, a mãe e a irmã de Bruno um dia na rua. E ela foi e perguntou do Bruno e ele estava preso novamente, gente. Bruno, chave de cadeia, literalmente, né? Bom, aquele processo anterior que ele tinha sido solto, pois era o mesmo processo. Então, o promotor lá, quem recorreu lá, o Bruno acabou perdendo e acabou tendo que voltar para a cadeia. Aí ela falou assim, bom, eu peguei o endereço da irmã dele e escrevi uma carta. Não falei nada de amor, só falei que sentia saudades da nossa amizade, que eu sentia saudades de conversar com ele. Enviei essa carta para ele. Eu já estava de mudança de novo para voltar para casa da minha mãe, pois como eu era muito nova e imatura, eu não conseguia me sustentar. Então eu decidi voltar para casa da minha mãe porque eu descobri que a vida não é fácil. Voltei a trabalhar num restaurante como garçonete. Foi aí que recebi uma ligação da irmã de Bruno, falando que ele havia respondido minha carta. Ela chegou a me enviar a carta, mas o endereço foi errado e essa carta não chegou até mim. Então ela leu a carta para mim por telefone. Eu respondi para ele, mandei direto para o presídio e ali começamos uma nova fase da nossa história. Bruno me respondeu falando que gostava muito de mim, mas que ele não entendia porque eu havia ficado com o amigo dele, já que eu o amava tanto. Bom, ele disse que me achava uma mulher muito esforçada, muito trabalhadora e que se eu amasse ele realmente, eu deveria procurar uma igreja e me tornar evangélica, pois ele tinha se tornado evangélico dentro do presídio e que agora ele era pastor. Gente, eu fico chocada, assim, vou voltar nessa questão da religião. Ok, que Bruno foi lá, né, quis se mudar de religião, acho válido isso, tá? As pessoas têm que mudar, mas daí o cara tá lá preso e passar algum tempo, o cara já me falar que é pastor, essas coisas não entram na minha cabeça. Porque um pastor é alguém que tá ali de exemplo, né? Não sei, gente, isso não passa na minha cabeça. Bom, aí o que aconteceu foi o seguinte, se fosse da vontade do Senhor, ele ia sair do presídio e a gente iria se casar. Nesse período, ele estava no presídio, eu mandava coisas para ele, livros, doces, chocolates. Em 2007, eu acompanhava esse processo pela internet. Não era algo assim tão fácil como é hoje. Nesse meio tempo, ele falou para mim que ele tinha recebido uma foto da filha dele mais nova e que ele tinha voltado a ter contato com ela, pois desde quando ele tinha mudado de cidade, ele não tinha mais contato com a criança. Incentivei ele bastante, mas logo percebi que ele foi se afastando. Ele falava muito menos comigo, as cartas eram menos frequentes. Bom, fui para a igreja, parei de fumar e logo entrei naquela doutrina cristã deles. Me tornei uma mulher evangélica. Minha mãe falava que iria sair, que
minha mãe falava que iria sair da cadeia que ele iria sair da cadeia e dar um pé na minha bunda. Ela dizia, ele só tá conversando com você porque você fica mandando as coisas pra ele. E eu fui percebendo ele se afastando e pensei até em pagar um advogado pra ele. Bom, ligava pra mãe dele para saber como estavam as coisas, mas nunca perguntei se tinha alguém visitando ele, pois ele era pastor e eu não acreditava, amiga, e eu não acreditava que ele iria mentir ou enganar a mim. Bom, mas chegou um ponto que ele já não falava mais comigo, então um dia eu liguei para a irmã dele e perguntei, por que Bruno sumiu? O que está acontecendo? Então ela me falou que a mãe da criança, da segunda filha dele, Anice, tinha ido visitar ele e estavam esperando ele sair da cadeia para os dois decidirem o que fazer. Então, olha só, o pastor Bruno estava lá quase noivo da nossa Alice, da nossa Alice não, aí eu vou chamar de Alice, amiga, a Anne, mas vou chamar de Alice. Tava lá quase noivo de nossa Alice, né, da Alice imaginou, não, ele não vai mentir pra mim, né, ele é um pastor agora. Mas pastor Bruno já tava lá pegando a mãe da filha, né, e já estavam decidindo o que iam fazer quando sair da cadeia. E nossa Alice lá pensando já em pagar até advogado pra ele. Bom, naquele momento meu chão se abriu e eu me senti muito mal. Fui para o banheiro e chorei muito. Eu estava trabalhando. Fiquei ali por um bom tempo, mas engoli minhas lágrimas e entendi que ele escolheu ela porque ela era melhor que eu. Peguei minhas coisas e voltei para minha cidade de novo. Deixei minha mãe e meu pai e voltei para o interior de São Paulo. Fui morar com uma amiga. Passado alguns dias, recebi uma carta dele falando que ele ia se casar com Anice, dizendo que a amava e que ela era a mulher da vida dele. Enfim, nunca respondi essa carta. Coloquei todas aquelas palavras dentro de mim, dobrei a carta e fui viver minha vida, né? Eu pedia muito para Deus preparar uma pessoa para mim. Naquele momento, dobrei meu joelho e fiz uma oração. Deus, prepare uma pessoa legal para mim. Porque eu queria um namorado que cuidasse de mim. Eu estava carente, longe da minha família, longe da minha casa, morando de favor. Eu precisava de alguém, eu queria alguém para cuidar de mim. Eu já estava cansada de ser forte e estar sempre lutando. Mas, amiga, você estava numa luta sozinha, né? É isso que eu falo, gente. Pra que gastar energia? Eu vou comentando que a história dela é muito grande, tá, gente? Pra que gastar energia numa luta sozinha, né? O cara ali, primeiro, amiga, pelo amor de Deus, que chave de cadeia, o cara preso, tráfico de droga, formação de quadrilha. Ah, meu Deus, depois fala que virou pastor, depois tá... Ó, sério, não entra na minha cabeça essas coisas. Bom, aí ela ficou aí nessa luta sozinha, né? Aí ela fala o seguinte, ela voltou a fumar, começou a ir em rave, usava muita droga cinética, não sei o que é isso, gastava meu dinheiro com roupas de marca, amizades falsas e chorava muito, tá? Gente, que ela teve um namoradinho antes dela ir embora, um tal de Diego. Pois é, o Diego ressurgiu na vida dela cheio de promessas. Ele também tinha acabado de sair da cadeia. Mulher, mas tu gosta de um cadeiante aí, hein? Pelo amor de Deus. E ele tinha ficado 5 anos preso. Diego queria se casar comigo, disse que me amava, que ia me dar uma vida boa. Naquele momento ele não tinha dinheiro, não tinha nem roupa para se vestir. Mas eu pensei que talvez pudesse ser ele a pessoa que o Senhor tinha preparado para mim. Mas me enganei, né? Dani, ele me traiu muito. Um dia a própria mãe dele me chamou na casa e disse que se ela conhecesse um homem de bem, ela faria questão de me apresentar, pois o filho dela não me merecia. Gente, uma mãe falar isso, corre, filha, corre que é cilada, né? Bom, então o Diego acabou se casando com uma outra mulher. Ela soube que Diego batia muito nessa mulher, obrigava essa mulher a fazer swing, que é troca de casais, e às vezes até botava essa mulher para se prostituir. Então, minha querida, você teve um livramento, né? Você teve um livramento
desse Diego ter saído da sua vida. Bom, gente, até que Bruno, tá? Bruno meio que ressurge da cinza, vocês vão ver. Naquele mesmo dia, pensei muito em Bruno. Perguntava para Deus por que eu sonhava tanto com ele. Aquele homem não era para mim. Passado um tempo desse sonho, em torno de um mês, eu recebi um e-mail da irmã de Bruno falando que ele estava me procurando já há algum tempo na internet. Na época era o Orkut. Ela passou então o telefone dele e no outro dia eu liguei. Ele disse para mim que só queria me agradecer por tudo que eu havia feito por ele. Ele disse que tinha se separado. Então lembrei dos sonhos que eu estava tendo, que ela estava sonhando que Bruno tinha se separado. Perguntei o motivo, se era traição, ele disse que não. Disse que ela era muito ciumenta, brigava muito com ele, porque ele ia na casa dos pais dele e ela não gostava. Antes de namorar e casar com ele, Nisso era grande amiga da minha cunhada, ela disse, que é a irmã de Bruno, né? As duas estavam sempre muito juntas. E a minha cunhada, que é hoje cunhada dela, né? Se desentenderam. Então ela não gostava que Bruno ficava toda hora lá na casa. Bom, gente, até que ela reencontrou Bruno. Ele foi até a cidade dela. Depois de 2 semanas, o amor deles reacendeu e ela foi morar a 200 quilômetros da cidade dela com Bruno. Dani, depois de 5 anos eu estava ali casada com ele, na verdade morando junto, mas muito feliz. Eu achava que tinha valido a pena todas as lágrimas que eu tinha derramado, pois eu estava muito feliz. E como tudo no começo é flores, foi tudo ótimo. Ele era romântico, carinhoso, um príncipe. Minha alegria não cabia em mim. Aquela família perfeita que me recebeu muito bem. Morávamos no fundo da casa dos pais dele. A mãe dele sempre reclamando de tudo e da vida. Ela vivia me chamando na janela e vivia reclamando de tudo. Falava mal da minha cunhada, do neto. No começo isso não me incomodava, mas depois eu já não suportava mais. Eu corria dela. Assim que eu cheguei, eu já arrumei um emprego e Bruno ficou desempregado. Eu trabalhava muito, cuidava da casa, da comida, das roupas. A ex-mulher dele, a Nice, ela deu um pouco de trabalho. Mas ela logo parou também de perturbar lá. E cada um foi seguir sua vida. Que eles foram morar dentro da casa dos pais de Bruno. Dani, eu tinha uma relação muito boa com eles. Até a gente fazer essa grande besteira que foi morar dentro da casa deles. Falei para ele que eu não queria ir, pois eu imaginava minha sogra murmurando da vida o dia inteiro na minha cabeça. Mas meus problemas não foram com ela. Ele estava sempre desempregado. E quando ele arrumava um emprego, ele ficava pouco tempo. Bruno fumava muita maconha, ia para academia, mas Bruno era possessivo. Ele sentia um ciúmes incontrolável de mim. Eu parei de usar minhas roupas, já que eu era vendedora em shopping. Eu usava as roupas do shopping, da loja. Então eu estava sempre super arrumada, maquiada. E Bruno lá morrendo de dor de cotovelo, porque Bruno desempregado, fumando maconha, não queria ver a mulher dele progredindo, óbvio, né? Bom, até que parei de fazer tudo isso, passei a usar saia comprida, não pintava mais a unha, não me arrumava, porque eu não queria confusão com Bruno. Gente, ai, para um minuto nesse pedaço. Primeiro, a gente não tem que parar de fazer nada por causa de homem nenhum. Segundo, você se anular, querer se sentir feia. Quando Bruno olhou pra você a primeira vez, com certeza foi porque você estava arrumada, maquiada, cheirosinha, com as unhas feitas. Porque a aparência, ela conta muito num primeiro encontro. Lógico que depois eu acho que tem coisas muito mais importantes que a aparência, mas vocês podem ter certeza que o primeiro encontro, você tá num bar, você vai conhecer um cara, a primeira coisa que você olha é a aparência dele. Você não vai cara lá todo mulambento, duvido que você vá parar lá pra conversar com ele, todo fedorento, não. Você vai olhar a aparência dele. Aí você para Bruno não ficar com ciúmes, você começa a parar de se arrumar, parar de passar maquiagem, engordou muito, ela falou, tá?
Ela queria fazer academia, mas ele não deixava. Ela queria fazer de caminhada, mas Bruno falava que só se ela fosse de saia comprida. Vem cá, Bruno era pastor? Aí Bruno tava fumando maconha. Bruno. Gente, ó, sério, é umas coisas que eu não faz sentido, assim, sabe, pra mim. Não consigo entender, chega a ser bizarro pra mim. Então, assim, ai meninas, prestem atenção, né, por favor. Eu sei que essa história dela também, acho eu que já passou, tá, gente? Acredito sim. Mas aí tinha o lado que Bruno era muito carinhoso, não saía de casa. Claro, ele não trabalhava, não fazia porra nenhuma, então ele não saía de casa, né? E até que ela e a cunhada, ela disse que sempre foram muito próximas. Dani, eu amava minha cunhada como minha irmã. Só que a cunhada, gente, começou o quê? A cunhada se separou, tinha se divorciado e voltou para casa da sogra, né? Aí ela diz o seguinte: bom, uma certa ocasião, Bruno brigou feio comigo, pois falava que a amiga dela, que estava presente, era uma vagabunda e não me queria com elas. Então a irmã de Bruno tinha uma amiga. E essa nossa Alice era muito amiga da irmã de Bruno. Então o Bruno falava assim: eu não quero você com a minha irmã e com a amiga dela, porque a amiga dela é uma vagabunda, não presta, é isso, é aquilo. Foquem nessa parte, tá? E um dia eles brigaram feio mesmo, porque ela tava lá com a cunhada e essa menina, e Bruno ficou puto. Bom, meu marido, ele também falava muito mal da minha cunhada, mesmo sendo muito próximo a ela. Mas ela passou a sentir ciúmes de mim, pois ela tinha uma sintonia, pois eu tinha uma sintonia com todos da família. A minha cunhada me provocava o tempo todo. Passei então a não gostar dela, por implicância. E por coisas bestas acabamos nos detestando. Elas eram super amigas, mas nunca discutimos. Eu não entendia como alguém que eu amava tanto podia se tornar tão insuportável da noite para o dia. Minha sogra, obviamente, ficou do lado dela. Quando mudamos para outra casa, aí a minha vida ficou mais difícil ainda. Bruno não saía da casa, porque eles resolveram se mudar, né? Bruno não saía da casa dos pais. Eu não queria estar lá porque eu não queria ficar perto da minha cunhada, já que elas estavam brigadas. Eu era muito nervosa e brigava muito. Acho que pelo fato de eu ter passado por muitas mudanças em tão pouco tempo, eu estava longe de tudo e de todos que eu já estava acostumada. Isso me irritava muito. Acho que eu não tive maturidade suficiente para viver esse momento. E eu acabava ficando muito nervosa dentro de casa. Pois Bruno estava desempregado, ele não me ajudava no serviço. Minha filha, qualquer uma vai ficar nervosa se seu marido está lá desempregado, não te ajuda no serviço de casa, não te ajuda em nada, é Freud, né? Bom, Bruno era completamente machista. Por exemplo, ele não gostava que mulher pintasse a unha de vermelho. Se mulher pintasse a unha de esmalte vermelho, a mulher era piranha. Enfim, coisas ridículas e absurdas. Hoje eu vejo que ele falava tudo aquilo para fazer uma lavagem cerebral em mim, quando na verdade eram coisas que ele olhava em outras mulheres e chamava a atenção dele. Ele não queria que os outros olhassem para mim. Ele controlava até a minha calcinha. Eu não podia usar determinada calcinha para trabalhar. Eu não podia passar um batom porque eu estava querendo me exibir. Ele sempre muito arrumado. E as brigas por conta de ciúme, elas eram constantes. Então, Dani, por ele me controlar e me cobrar tanto, eu passei a cobrar ele também. E foi aí que tudo virou uma merda. Então eu cobrava ele da mesma forma que ele me cobrava, pois assim eu mostrava a ele o quanto aquilo me incomodava. E acabei me tornando tão neurótica quanto ele. Gente, eu não acho posição aqui nessas cadeiras. Ai, meu Deus. Com o passar do tempo, aquela situação com a família dele se tornou insuportável. Eu já não tinha nenhum prazer em estar perto da família de Bruno. Ele colocava a família dele sempre em primeiro lugar. Para você ter uma ideia, quando o divórcio dele saiu com a primeira mulher, nós marcamos o nosso casamento no civil. Já estava tudo planejado, as lembrancinhas, padrinhos, já estava tudo pronto.
até a data gravada nas coisas. Minha mãe já tinha comprado as passagens para vir para o nosso casamento com meu pai, então tivemos uma briga, porque ele já havia ido na loja com o sobrinho dele e comprado várias roupas para ele de presente. E eu nunca fiz isso para os meus sobrinhos. Ele pegou uma camisa que estava guardada e que foi presente do meu pai para ele e deu pro sobrinho dele também. Bom, conclusão. Obrigado por coisa boba, né? Por causa disso, gente, Bruno desmarcou o casamento. Depois de 2 meses, ele foi ao cartório e casamos, mas não chamamos ninguém, pois ele decidiu tudo de última hora. Então, aquele casamento que estava marcado para todo mundo vir, não aconteceu. Mas 2 meses depois, eles resolveram casar assim, né? No vapt-vupt. No dia do casamento, só tava a família dele e o pastor. Tudo isso foi fazendo eu criar um ranço daquela família. Mas eu amava muito o Bruno, então eu ia levando a vida desse jeito. Amiga, você devia ter tomado um ranço do Bruno também, né? Porque, vamos falar a verdade, né? Você era casada com ele. Lógico que eu sei que, né, tem a questão familiar, mas eu acho que ali é muito mais ele do que a família dele, né? Eu acho que você devia ter pensado mais nisso. Até que Bruno, gente, decidiu arrumar um trabalho. Virou motorista de caminhão. Quando decidimos engravidar, nossa vida era outra. Ele era o marido presente, carinhoso, então as coisas mudaram. Como ele sempre foi. Estávamos totalmente envolvidos com a igreja da forma que eu sempre sonhei. Nossa vida estava uma bênção. Foi quando eu recebi a notícia que eu estava grávida. Foi uma alegria só. Aquela criança vinha para somar nas nossas vidas. Nossa alegria, que já estava tão grande, ia transbordar. Eu já estava casada há 4 anos e mal podia esperar para ter meu filho. Bruno estava uma bênção dentro de casa. Quando a família dele soube, todos ficaram felizes. Minha sogra adorou a ideia, pois ela sempre falava que queria mais um netinho. Mas a única que não se pronunciou sobre o assunto foi minha cunhada. Ela ficou sem falar com ele por muitos dias. Logo ela me perdoou e nossa felicidade então estava completa. Então a família estava transbordando de alegria, tá? Mas Bruno ficou desempregado. E minha cunhada arrumou um emprego para ele na loja que ela trabalhava. E na loja que ela trabalhava, gente, trabalhava aquela amiga, lembra que o Bruno detestava? Só que a nossa Alice aqui tem quase certeza que Bruno traiu ela com essa menina, tá? Então, Bruno foi lá trabalhar com a irmã na mesma loja que tava aquela amiga lá, que Bruno falava que era piranha, vagabunda, não sei o que, mas que temos quase certeza que ele ficou com ela. Ali, Dani, eu imaginei que a minha cunhada realmente queria ferrar meu casamento. Assim que tivemos a notícia da gravidez, ele ficou desempregado, né? E ele precisava trabalhar, óbvio, já que ele ia ser pai. Bom, ali começou meu inferno novamente. Fui do céu ao inferno em uma semana. Ele ia e voltava junto com a minha cunhada do trabalho. Logo, Bruno voltou a usar droga, fumar maconha, pois a minha cunhada fumava. Então, eles começaram a fumar maconha. Ele saiu do serviço às 7, mas sempre chegava tarde em casa. Ficou homem frio comigo, saiu da igreja. Eu sentia que tinha muita coisa errada. Eu sabia que existia uma segunda mulher. Às vezes eu achava que era da minha cabeça, porque eu estava grávida ou as emoções à flor da pele. Mas Bruno só foi piorando. Fazia coisas que ele nunca havia feito antes da gravidez. E meu sofrimento foi só aumentando. Minha angústia era gritante, doía por dentro. Até que um dia, ele dormindo, eu peguei o celular dele e descobri que ele estava mexendo no Facebook através do Facebook dela. E, consequentemente, fui olhando tudo que ele tinha pesquisado e acabei entrando no message dela. Quando ali vi uma conversa dela com uma prima, relatando que ele tinha voltado comigo. Bom, então ela pegou uma conversa da cunhada
com uma amiga falando o seguinte, que Bruno tinha voltado com nossa Alice, que o casamento deles, né, ela ia ver a derrota desse casamento de camarote. Printei todas as telas pro meu celular e quando ele acordou, briguei com ele e questionei por que ele queria estar no Facebook investigando posta traição. Tivemos uma briga por causa da irmã dele. Ele foi levá-la no lugar e eu não queria que ele fosse, pois nós não íamos e ela poderia ter pedido ao pai dela para levá-la. Quando ele chegou, nós discutimos e a briga tomou uma proporção muito grande. Eu falei para ele que eu ia embora de casa, que ele deveria ir embora de casa e viver com a família dele. Ele obviamente não foi, mas ficamos sem nos falar alguns dias. Decorrência disso, ele ficou mais ainda na casa da mãe dele. Continuávamos transando, só não estávamos nos falando. Não entendi essa parte, você não fala com homem, mas transa com homem. Como é isso, gente? Não, a gente não tá se falando, mas a gente continua transando. Foi quando um dia eu peguei o celular dele de madrugada e vi um WhatsApp de uma moça. E essa moça era amiga da minha cunhada, aquela que trabalhava lá junto com eles. Quebramos o pau, ele ficou desesperado e cheio de justificativas. Disse que minha cunhada que havia passado o número dele para essa moça, mas ela negou. Porque ela perguntou à cunhada, né? E eu também sabia que ele estava mentindo. A situação ficou pior ainda com a irmã dele, pois eu não suportava mais olhar para a cara dela. Então chegou o Natal. Nós sempre passávamos o Natal na casa da família dele, somente nós e eles reunidos. Quando de repente minha cunhada levou a menina, essa menina, que ela havia pego lá o negócio no WhatsApp, para o Natal. Ficou uma situação insuportável, né? Antes da meia-noite, Dani, eu já tinha ido para casa. Aquela menina foi com uma roupa super vulgar, não tinha por que ela estar ali, pois só realmente era a família, tá? Vi que minha cunhada queria realmente destruir meu casamento. Fiquei arrasada com tudo aquilo. Eu já não falava mais com ela e o pior é que meus sogros não tomavam nenhuma decisão para me ajudar. Já que tudo aquilo ocorria dentro da casa deles. Eu esperava que ele a repreendesse. Ela fazia várias postagens de fotos dele no Face só para me incomodar. E ainda comentava que postava só para me irritar, pois ele não me permitia ter Facebook. Falava que Facebook não era coisa de mulher casada. Amiga, eu vou discordar de você aí, sabe por quê? Eu acho o seguinte, quem é casado é seu marido. Quem tem que ter respeito a você é o seu marido. Então, se o seu marido te respeitasse, você não se sentiria dessa maneira na casa dos seus sogros. Eu acho que é uma visita, era uma amiga da cunhada, independente se quem ela era, como ela estava vestida, o que aconteceu, ela era uma amiga da cunhada, da sua cunhada. Então, assim, era uma visita. Não tinha como seus sogros falar, não, tira essa mulher daqui e tal. Quem tinha que se posicionar é o seu marido. Quem te deve, né? Quem tem que estar do seu lado, quem tem que te deixar segura é o seu marido, coisa que ele não fazia. Diz aqui que ele falava que mulher casada não podia ter Facebook. Ai, gente, pelo amor de Deus, olha, sinceramente, como assim mulher casada não pode ter Facebook, então mulher casada não pode ter amigos? Você tá casada, né? Se o cara começar com isso... E você vê, todo homem que é muito assim, todo cara que começa com essas paranoia, é os caras que traem, é os caras que estão lá com algo a esconder. Então vocês tomem muito cuidado quando o marido de vocês começar com essas palhaçadas. Bom, aí ela disse o seguinte: perdoei ele, porém falei que eu não queria mais ele trabalhando na loja com a minha cunhada. Trabalhava por conta da menina que também trabalhava lá. Ele falou que não iria mais. Quando o dia eu entrei no Facebook da minha cunhada, através da conta da minha irmã, vi uma foto dos dois. Ele sem camisa e ela falando na legenda que ele tinha ido na loja almoçar com ela. E todas as meninas da loja estavam comentando com palavras obscenas e dando em cima de Bruno. Dani, fiquei louca de raiva, quase infartei. Fiquei brava, briguei muito com ele, xinguei, falei que eu queria
que ela tirasse aquelas fotos. Aliás, ele não cumpriu o que prometeu. Nesse dia, eu não estava na minha cidade e quando cheguei em casa, ela estava lá. Eu já tinha falado para ele que eu não queria minha cunhada na nossa casa, pois aquilo tudo estava acontecendo. Então eu expulsei ela de casa, briguei com ela e xinguei muito. Bruno me segurou para eu não bater nela. Foi uma baixaria danada. Ali a situação ficou ainda pior, pois ele ia na casa da minha sogra e eu não ia por causa da minha cunhada. Ele não saía da casa deles e aquilo foi se tornando uma angústia sem fim. Foi quando eu decidi pegar minhas coisas e ir embora, devido a uma festa que ele foi com a família dele e me deixou sozinha. Nossas brigas eram sempre por causa deles. Então juntei minhas coisas e fui embora. Ele chorou muito, transamos loucamente antes do caminhão chegar. Ele me pediu, mas ele não me pediu para não ir, apenas choramos. Fui morar com uma irmã da igreja, sofri muito, chorei muito. Parecia que eu ia morrer de tanta angústia. Vi ali o quanto eu fui imatura, pois eu deveria ter pagado mal com bem, eu deveria não ter brigado tanto. E fui vendo meus erros, pois eu deveria ter feito vista grossa para muitas coisas. Para de se culpar, né, querida? Você viu ali, você viu a situação, você viu que seu marido estava te traindo, você viu que as coisas estavam erradas e você reagiu dessa forma, entendeu? Acho que mulher nenhuma aguenta. Aí quando você separa, esse que é o problema. Aí você sente falta e você começa a achar que você estava errada, que você viu demais. Gente, muito cuidado com isso, tá? Bom, Dani, conversei com uma irmã da igreja que me conheceu, né, no início do meu casamento. Ela disse para eu não desistir do meu casamento, pois minha cunhada havia feito a mesma coisa com a ex-mulher dele, a tal da Anice. Ela chegou a levar uma amiga dela para transar com o Bruno. A cunhada levou uma amiga para transar com o Bruno quando o Bruno era casado com a outra. Disse que a própria moça contou isso para ela. Dulce se encontrou com a minha sogra numa consulta médica. Dulce era essa irmã da igreja, né? Onde minha sogra falou muito mal de mim e me criticou em todos os sentidos. Falou mal da minha família, sendo que ela não conhecia minha família. No mesmo momento que Dulce saiu do consultório, me ligou e disse para eu não desistir, pois Bruno queria voltar comigo e não estava voltando porque a família dele não deixava. Que ela foi na casa dos sogros, sogro e da sogra, e contou tudo que estava acontecendo. Até então o sogro e a sogra não estavam sabendo, né? Ela foi lá, falou que contou tudo que estava acontecendo. Aí ela e Bruno resolveram voltar o casamento. Conversaram lá e resolveram dar mais uma chance para eles. Passado alguns dias, ela resolveu ir para casa da irmã dela. A irmã de Alice, ela mora umas 3 horas da cidade que eles moravam. Então ela falou para Bruno que iria para casa da irmã e que voltaria no domingo. Porém, Alice resolveu voltar na sexta. Ela falou assim: eu peguei um ônibus e vim embora. Cheguei em casa, ele não estava. Quando ele chegou, eu estava escondida. Ele chegou em casa de madrugada, sem aliança, todo arrumado. E eu já tinha arrumado um aparelho de celular com o pai dele e instalado o WhatsApp. Quando ele me viu, ele ficou branco. Questionei onde ele estava e ele disse que estava comendo um lanche e que ele ia se sentar lá na calçada. Eu disse que ia junto e ele falou que eu não fosse, que eu ficasse dentro de casa. Então eu perguntei: cadê seu celular? Ele não quis me dar o celular. Quando peguei, tinha uma senha. Ele não quis me dar a senha. Quando ele foi lá para a rua, eu fui atrás dele e ele saiu correndo com o celular na mão e se escondeu dentro de um terreno para que ela não visse o que estava no celular dele, tá? Quando eu estava com o celular na mão, aí ela conseguiu pegar. Aí ela disse assim: quando eu estava com o celular na mão, chegou uma mensagem. Ele tomou o celular e não deixou que eu lesse. E conclusão, ali foi horrível. Eu acho o seguinte: você decidiu terminar um casamento, você pegou suas coisas, você mudou. Cara, pra que você vai voltar pra uma coisa que você sabe já que o cara tava te traindo? Você sabe já que... Porque se eu tiver que ficar correndo atrás de meu marido pra olhar celular dele, não, gente, valha-me Deus. Pra quê? Eu prefiro sair porta fora e tchau, entendeu?
Eu vou ficar lá correndo atrás de macho, pegando senha de celular. Pra quê? Pra você confirmar algo que você já estava sabendo ali? Não faz sentido isso. Dá no pé, vai embora, entendeu? Bom, nisso, gente, ela estava com 6 meses de gravidez. No outro dia, viram ele conversando com uma amiga da minha cunhada, mas não me importei por se tratar de uma pessoa muito próxima. Era uma mulher que não preenche nenhum dos padrões de beleza dele. Ela me conhecia e estava sempre em casa com a gente. Bom, até que Bruno saiu para comprar maconha, meu sogro apareceu lá e aproveitei a situação, contei tudo para ele. Ele estava me ouvindo, não fez nada a respeito. Dani, eu esperava que ele fosse repreender minha cunhada por estar no meio disso ou daquilo e fosse também repreender meu esposo, pois ele respeitava muito o pai. Mas ele só falou muito mal dele, como sempre fazia. Mas na frente dele ele não tinha coragem de falar nada. Bom, quero fazer uma observação. Eles fazem isso com toda a família. Eles falam muito mal dos filhos dos outros, mas os dele, eles não falam nada. Gente, ele é pai e mãe. Pai e mãe... Amiga, eles não vão falar mal, sabe? Por mais que... né? Lógico que tem pai e mãe que repreenderia, conversaria, mas eu acho assim, não adianta. Você acha que o Bruno iria parar de te trair porque o pai dele mandou... porque a mãe dele mandou? Gente, pensa nisso. Quem tem que tomar uma decisão na sua vida é você, não é o pai e a mãe dele, não. Quem mora com ele é você. Quem é a mulher dele é você. Quem tá sendo distraído é você. Para com esse negócio de, ai, o pai e a mãe, que não fizeram nada. Sabe? Não vai fazer. Não vai fazer. Gente, que tá, daí tiveram essa conversa, o pai não fez nada, tal. Mas voltando à história, ele foi lá, comprou o baseado dele, me tratou como se nada tivesse acontecido, tivemos relação sexual, eu fiquei mais angustiada ainda. Eu pegava ele, Dani, sempre se masturbando no banheiro, várias vezes. A gente transava, depois ele ia pro banheiro se masturbar. Acredito que pensando em outra, pois ele poderia transar comigo quantas vezes ele quisesse, ela disse. Eu tava vendo um inferno na minha tão sonhada gravidez, quando um dia ele passou dos limites. Eu fui trabalhar no domingo, ele ficou em casa. Ele já nem me buscava mais no serviço. E uma amiga minha me deu carona. Então eu cheguei em casa, tomei um banho e ele me disse que ia sair, né, para arrumar a moto dele. Então eu questionei, como você vai arrumar o paralama da moto se hoje é domingo? Ele se calou. Eu estava me arrumando porque eu ia fazer uma visita a uma irmã da igreja. Falei então, vou com você. Ele respondeu que não, que ele não ia me levar porque lá tinha muitos homens. Eu disse que não tinha problema, pois eu estava com meu marido. Ele disse que eu não ia. Falei, então você também não vai. Peguei a chave da moto e escondi. Em seguida, minha amiga passou lá para me buscar, para irmos na visita. Mas ele nem me viu sair e também nem falei onde ia, mas logo retornei. Ele ficou em casa sem poder sair, pois ele estava sem a chave da moto. Ele passou o dia inteiro sentado no portão, em casa, com o celular na orelha, ouvindo música sertaneja. E aquilo me matava por dentro, pois eu não tinha como mudar aquela situação. Gente, mais um... Peraí. Não é questão de você prender seu marido em casa um dia. No outro dia ele vai sair, ele vai fazer a mesma coisa, gente. Sabe? Eu tô comentando assim porque é assim que funciona. Ai, hoje eu escondi a chave, amanhã não sei o quê. Você vai o quê? Prender? Botar ele em cárcere privado? O cara que te trai, o cara que quer trair, ele vai arrumar um lugar, ele vai falar que vai comprar pão, leite, cigarro. Não interessa. Você vai ver a sua vida 24 horas agora tomando conta de um marmanjo porque você acha que ele vai te trair? Bom, gente, é terrível, né? Mas eu imagino, porque eu sei que é foda, porque você ama demais, aí você não quer terminar, você sabe que tá tudo errado, que você tem que tomar uma decisão, mas você não tem coragem também, você fica esperando por uma mudança desse cara que não vai existir, né? Então é complicado. A culpa da cunhada... Não, a culpa é dele. A culpa não é de ninguém. Porque quando o cara quer, ele faz. Quando ele não quer, ele não faz. Pode ter 400 mil mulheres lindas na frente dele que ele não tá nem aí. Ele vai olhar, vai admirar, mas, tipo, né? É igual a gente vê um homem bonito na rua. Você acha bonito? Lógico, você não é cega, você vai chegar, nossa, que homem bonito.
Mas quer dizer que você vai sair correndo pra sair com esse cara pra trás? Não, negativo, entendeu? Bom, até, gente, que eles tiveram uma briga feia, né? Quando ela voltou da visita lá, eles começaram a discutir por causa do negócio da moto. Ele agarrou ela pelos cabelos, jogou ela no sofá. Então foi a primeira vez que eu acho que ele realmente agrediu ela fisicamente, né? Aí ela disse que ela acabou saindo de casa, foi para um ponto de ônibus, ficou lá até as 10 da noite. Quando voltei para casa, ele estava deitado no sofá, assistindo televisão e dando risada como se nada tivesse acontecido e eu me sentindo um lixo de mulher. Passei a noite chorando. Quando foi no outro dia, ele levantou como se nada tivesse acontecido e foi entregar os currículos. Eu fiquei inconformada dele não tentar nem me agradar, então eu decidi falar com ele para ele ir para a casa do pai dele. Mas eu queria dar um choque nele, para ele se arrepender do que ele tinha feito e me pedir desculpas. Então eu fiz uma estratégia. Liguei para o meu sogro e contei tudo. Para variar, ele não tomou nenhuma posição. Parecia que eu estava mandando ele para um parque de diversão e ele foi embora feliz da vida. Disse que quando o neném nascesse, eu ia dar um jeito na minha vida de sair da casa dos pais dele, pois ele havia construído aquele lugar pra gente. Bom, eu cheguei do trabalho e tinha levado todas as coisas dele. Eu chorei muito sozinha, grávida, sem família, sem marido, sem ninguém, sem dinheiro, sem carro. Falei, agora eu me danei. E ele nem me procurava. Ficou eu e nosso cachorro. Não contei para as pessoas porque eu tinha vergonha de falar que ele tinha me abandonado grávida. Continuei trabalhando, fazia pré-natal. Só na última que ele e minha sogra me acompanharam, mas eu estava pagando as despesas dele, pois era uma outra cidade, meu. Ah, para, você ainda tinha que pagar para ele com você porque era em outra cidade. Bom, eu fiquei sozinha montando o enxoval do bebê. As irmãs da igreja me ajudaram muito com o chá de bebê, o pessoal do serviço também. Ganhei muita coisa. E ela acabou não comentando com ninguém, mas o boato acabou surgindo, pois a cidade era pequena e ele contou para algumas pessoas que não estávamos mais juntos. Ele acabou ficando com várias pessoas nas baladas, com amigas da irmã dele. A cidade era pequena, eu ficava sabendo de algumas coisas, mas as pessoas evitavam falar por causa da minha situação. Ele logo começou a se aproximar de mim, ia em casa, transava comigo, me tratava como esposa, mas não voltava. Ah, que lindo, né, Bruno? Ia em casa, transava com ela, mas nem tocava em voltar. Tipo, ai, que bom, você tá aqui, né? De vez em quando eu venho. Ah, gente, é brincadeira isso, né? Bom, até, gente, que foi chegando o dia de ganhar o neném e eu não tinha ninguém para cuidar de mim, já que minha mãe disse que não podia vir. Foi quando os pais dele falaram para eu ir para casa dele, ficar lá uns dias, né? Mas disse que eu não iria porque era muito humilhante para mim ficar lá sem estar casada com ele. E eu ia acabar vendo coisas que iam me entristecer. Chegando os dias do bebê nascer, uma semana antes, ele dormiu na minha casa. Só porque minha irmã ligou e pediu pra ele ir, senão ele nem teria ido. Porque eu já estava com a barriga muito grande e eu já estava bem limitada. Mas fiz tudo sozinha, lavei as roupas do neném, passei, limpei a minha casa. Eu não tinha ninguém para me ajudar. E meu bebê já estava quase nascendo. Dias antes dela ganhar neném, ela foi contemplada com um consórcio. Então ela conseguiu tirar a habilitação dela durante a gravidez e tinha finalmente o carro dela. Foi uma vitória. Dani, para provar que eu queria que ficasse tudo bem, eu deixei a minha cunhada e o resto da família assistir o parto. Então meu bebê nasceu. No hospital, eu pedi para Bruno voltar para casa, né? Eu disse que o período da gravidez tinha sido um castigo para mim. Eu falei pra ele que eu achava estranho, porque tudo que ele falava que ele não aceitava em uma mulher, a mulher lá que era a amiga lá da minha cunhada tinha como pintar a unha de cores, ó Bruno, de cores coloridas, usar roupas assim, assada. Bom, Bruno falou que não ia voltar pra casa.
Conclusão. Conversaram e Bruno falou que não queria voltar ao casamento, que pra ele estava ótimo assim. Aí ela foi e mandou uma mensagem pra cunhada e falou assim, olha, parabéns, você só não assistiu de camarote o fim do meu casamento, como você participou do show. Pedi pra ela nunca mais aparecer no meu portão, pois ela era pior que os dois e ela nunca mais falou comigo. Fiquei sem estrutura nenhuma, a família dele, todos evangélicos, o pai dele pastor. Como todos poderiam estar aceitando essa situação? Amiga, a situação era sua, para! Vendo ele me abandonar com uma criança pequena. Gente, seu casamento acabou ó, lá atrás, você que não percebeu. Você tava, né, tentando levar isso, mas tava na cara já o que ia acontecer. Conclusão. Bruno estava abandonando ela para assumir a melhor amiga da família. Depois eu fiquei sabendo das declarações de amor dele para ela no Facebook, buquê de flores. Ele sempre esteve com ela, então as coisas começaram a fazer sentido para mim, porque ela não foi conhecer meu filho quando nasceu, já que ela era tão ligada à família, porque ela ficou constrangida quando me via na casa da minha sogra. Enfim, me senti traída pelos três, por ela, por me conhecer, pela minha cunhada e por ele, tá? É triste, amiga. Eu assim, imagino a sua dor. Imagina, gente, você, né, sua cunhada tem uma amiga, essa amiga é amante do seu marido, você não sabe, mas eu acho o seguinte, eu não sei se os pais dele sabiam, mas eu acho que quem deve, né, igual eu te falo, quem deve fidelidade a você é seu marido, sabe? Então, assim, claro que é horrível saber que a sua cunhada compactou com isso, que levava a menina pra dentro da casa, sabendo que ela tava tendo um caso com ele. É horrível? É horrível. Mas eu acho que tem coisas na vida que você tem que pegar e tomar uma decisão. Não é ficar esperando os outros tomarem. Ah, como que os pais dele podem aceitar? Não, querida, como você pode aceitar? Os pais dele são os pais dele. Agora, como você pode aceitar essa situação, né? Bom, Dani, ali eu vi que a família não tinha nenhum respeito por mim, nem consideração pelo meu filho. Sofri muito, mas com a cabeça erguida. Continuei firme na igreja, não falava nada. Me silenciei. Bruno ia a lugares com ela e as pessoas comentavam. Passava na frente do meu serviço. Eu proibi ele de pegar o neném, pois eu estava com raiva. Aí depois de um mês ela falou que deixou o Bruno ver o bebê, porque achava que o bebê não tinha culpa, né? Até que um dia ele foi visitar o neném em casa, quando ela apareceu no portão e brigou com ele porque ele tinha entrado dentro da minha casa. Dani, minha vontade era de ir lá fora e arrebentar a cara dela, mas eu me controlei, pois eu não queria dar um testemunho não queria fazer isso por causa da igreja. Bom, Bruno correu logo atrás do divórcio, mesmo sem dinheiro. Acredito que ela pagou. Fomos numa audiência, definimos a pensão, concordei com tudo e assinei o divórcio. Passada uma semana, ele me ligou desesperado, chorando, dizendo que me amava, que queria ficar comigo e com o nosso bebê. Então eu disse para ele que se eu visse Deus na vida dele, eu perdoaria e aceitaria ele novamente. E assim ele fez. Foi para a igreja, parou de fumar maconha, procuramos um advogado, cancelamos o divórcio. Só então ele voltou para casa. Quando tivemos relação sexual, percebi que tinha algo diferente em mim. Fui no médico e eu estava com uma doença sexualmente transmissível. Eu nunca traí Bruno, sempre fui fiel. Era ele que tinha trago aquilo para mim. Me cuidei e estávamos felizes. Ele quis mudar para outra religião, onde a doutrina era bem mais rígida e eu o acompanhei. Mais uma vez os irmãos da igreja nos abraçaram e cuidaram de mim. Tava tudo indo muito bem, quando, um dia, ela manda uma mensagem para ele. E eu a respondi no meu WhatsApp. Mandei uma mensagem dizendo para ela nos deixar em paz, falando que estávamos na igreja e felizes. O Senhor ia preparar um esposo para ela, mas que esse homem não era o meu marido, pois Deus não destrói uma família para construir outra. Disse para ela parar com aquilo que ela estava fazendo, teria consequências. Ela ficou puta e me respondeu vários absurdos. Então ela falou que eu atrapalhei a vida deles, que a história deles tinha começado muito antes de nós nos casarmos. Ela ficou com ele quando ele ainda era casado com a primeira mulher. Falou que ele só queria ficar comigo pelo filho e que não era porque ele me amava.
Disse que eu usava meu filho para ficar com ele. Disse que meu casamento era falso, pois tinha sido abandonada por uma criança pequena e eu tinha sido... que ele só estava com ela por causa do filho, né? Bom, então... foi isso, gente. Ela teve que ouvir vários absurdos, essa mulher, né? A mulher afrontando ela. Agora, engraçado, né? Também, vamos falar agora pra essa amante. Querida, se ele quisesse ficar com você, você ficou com ele desde o primeiro casamento. Quando ele tava separado, ele não quis ficar com você, então, né? Não é, ai, que a outra atrapalhou. Ninguém atrapalha nada. A pessoa faz o que ela quer. Principalmente um macho desse aí, que a gente já viu que ele faz o que ele quer, né? Da vida. Gente, até que Bruno conseguiu um trabalho de motorista. Aí nossa Alice achou um chip de telefone dele antigo que ele tinha tirado do celular. Ela colocou esse chip e ela descobriu, eu não sei se eu sei que ela descobriu várias mensagens de Bruno com várias mulheres, inclusive mulheres casadas. Então, assim, o que podemos saber disso é que Bruno não traía ela somente com aquela amiga da cunhada, traía ela com várias outras mulheres, tá? Ela falou que tinha até nudes, mulheres mandando nudes pra ele e tal. Ela falou assim, Dani, ali eu vi que eu não tinha mais estrutura pra isso. Eu estava numa tristeza grande, Bruno estava me matando. Aquele homem carinhoso, apaixonado, de repente voltou a se tornar um monstro. Não acreditava que aquele homem galanteador, tão parceiro, amigo, nós amantes, nosso sexo era perfeito, nossa amizade maravilhosa, éramos um do outro, nossa conexão perfeita e de repente tudo acabou. Como assim? Amigo, eu acho que não era tão perfeito assim como você tá pensando. Senão vocês estariam juntos, você não acha? Se fosse tudo tão perfeito. Bom, ali, gente, acabou o seguinte, que Bruno passou... Aí depois dessa discussão que eles tiveram, ele passou a não procurar mais ela. Ele falava que ela era insuportável. Ela falou assim, parecia que eu tinha me tornado um peso na vida dele. Ele voltou para casa um verdadeiro demônio. Ele não suportava nem ouvir o neném chorar. Eu acho que o neném sentia aquela energia negativa. Meu filho tinha muita cólica, chorava muito. Eu tava enlouquecendo, ele não me ajudava. Eu não tinha minha mãe, ninguém para me ajudar. E eu vivendo aquela situação no meu casamento. Aquela criança chorando o dia inteiro. Ele não ficava em casa comigo, ele estava sempre agarrado com a irmã dele. Mas eu não queria brigar. Por causa disso, pois eu estava tentando ficar bem com ela. Bruno nem olhava na minha cara e quando olhava só gritava. Me tratava feito um bicho. Ele fazia tudo e eu ficava calada. Parecia que ele sentia ódio de mim. Bom, é terrível, né? Esses trancos e barrancos aí, né? Chegou a hora deles comemorarem um aninho. Eu tô resumindo bastante a história dela, tá, gente? Porque ela conta muitos detalhes. Estavam bem um com o outro, até que eles resolveram se separar novamente. E ela foi, gente, e se mudou para casa de uma amiga, que se chama Maria. Mas depois que ela se mudou, Bruno começou a ir atrás dela de uma maneira bem sutil. Ele não imaginou que eu mudaria de lá. Achou que eu fosse ficar esperando ele voltar novamente para mim, ela disse. Como eu não conversava com ninguém da família dele, que frequentava a casa deles, eu não tinha notícias de Bruno. E Bruno, o que aconteceu? Ele começou a sair novamente com aquela amiga da cunhada. Então, assim, ela saiu de casa e ele começou a sair com a amiga da cunhada. Bom, foi então que eu sonhei que ela tinha ficado grávida, a amiga lá da cunhada. Falei pra ele que eu vi ela grávida e chorando muito. Dani, entrei em depressão, pois eu não conseguia parar de chorar. Eu não entendia por que Bruno estava fazendo aquilo comigo. Por que ele brincava tanto com a minha vida e do nosso filho? Por que ele me humilhava tanto? Bom, Maria cuidou de mim como uma filha, me deu carinho. Me deu mais carinho do que qualquer um me deu. Carinho pra ela. E como ela já estava separada de Bruno, foi aí que ela decidiu voltar para a cidade dela. Ela estava trabalhando nessa época, então ela pegou uma rescisão
e resolveu fazer a mudança. Aluguei um caminhão e vim embora para minha cidade. Quando cheguei na minha cidade, eu printei todas as telas do Bruno, falando que me amava, quando ele ia dizendo que não estava com a ex, tá? Dizendo que queria ficar comigo e com o nosso filho. E mandei todos os áudios que ele me mandava e mandei tudo pra a mulher que Bruno tava ficando. Porque ela ficou pensando assim, peraí, como que esse cara pode brincar tanto comigo? Uma hora a gente tá junto, a gente divorcia, quer voltar, cancela o divórcio, casa, separa, fica grávida, o homem vem, me trata mal, aí, né, volta com a mulher lá, fala que quer ficar com ela, mas fica me mandando mensagem, querendo voltar comigo, que eu sou a mulher da vida dele, que quer estar comigo, com meu filho. Então, ela ficou bem chateada, assim, com isso. Ela resolveu jogar a merda toda no ventilador. Ela falou, agora também vou mostrar pra essa mulher aí que se ele brinca comigo, ele brinca com ela também. E deve ter lá brigado com o Bruno, óbvio, tirando satisfação com ele. Aí quem liga pra ela chorando, gente? O Bruno. Liga pra ela chorando, pedindo para voltar, que amava ela, amava o filho, que queria ficar, que Anne, você é a mulher da minha... Alice, né? Você é a mulher da minha vida. Anne é um nome falso também, tá, gente? Você é a mulher da minha vida, eu quero voltar com você, quero criar nosso filho, eu vou ir te buscar, a gente vai alugar uma casa, eu comprei um caminhão para trabalhar, nossa vida vai ser diferente. Aí, gente, a nossa Alice, depois dessa confusão toda, disse o seguinte, eu vou pensar, eu vou retornar a ligação para você se eu voltar para você. Dani, quando desliguei o telefone, mandei um áudio esculachando ele e disse a ele que jamais me procurasse, pois eu não queria nunca mais saber dele. Desliguei meu celular e a minha internet. Quando deu 9 horas da manhã, esse homem apareceu no meu portão chorando, desesperado, me pedindo para voltar, falando que me amava, que tudo que essa mulher tinha falado para mim era mentira. Eu fiquei em estado de choque. Ele tinha um poder muito grande de me influenciar, de me manipular. Bom, até hoje eu não entendo, mas eu acabei voltando para ele. Ah, meu Deus. Bom, mas Bruno queria voltar, gente, mas como sempre ele não tinha dinheiro. Então a nossa amiga Alice mandou dinheiro para ele alugar uma casa e pagar as contas da mudança. E ele iria buscar Alice no domingo. Ela foi e mandou 3.000 reais para ele. Quando ela soube que eu ia voltar para Bruno, que nós iríamos ficar junto, quando a mulher soube, ela me mandou uma mensagem no sábado contando que ela estava grávida de Bruno. E que ela queria saber como eu reagiria a tudo isso. Então, eu disse para ela que da mesma forma como ela agiu com meu filho, eu agiria com a filha dela. Da mesma forma que eu cuidava do meu filho, eu cuidaria do filho dela. E ela falou que... Eu falei pra ela que aquilo não iria mudar em nada, que eu voltaria com o Bruno. Bom, ela disse o seguinte, a vida seguiu, ela voltou com o Bruno, alugaram uma casa, né? Uma casa, a primeira casa lá que ela mandou os 3.000, Bruno perdeu o dinheiro porque ele alugou e a casa, eles não conseguiram mudar, não entendi direito, mas eles acabaram perdendo dinheiro, foram lá, alugaram outra casa. Bom, vamos lá. Ela falou assim que aí eles voltaram, tá? Ela começou a trabalhar numa perfumaria muito famosa. Nessa época, Dani, eu estava super chique, bem maquiada, cheirosa, tinha emagrecido. Comecei a usar calça, comecei a correr, porém eu não conseguia me envolver com ninguém. A nossa Alice soube que ela ficou grávida, a nossa Alice tomou a decisão então de não ir mais morar com ele. E o dinheiro lá que ela tinha mandado para alugar a casa, tudo, acabaram perdendo. Então, o que a Alice fez? A Alice foi trabalhar numa perfumaria, emagreceu, ficou bonita, se maquiava, voltou a pintar as unhas de vermelho, usava calça, corria, fazia ginástica, né? E ela falou assim, porém, Dani, eu não conseguia me envolver com ninguém.
Eu não conseguia esquecer Bruno. E Bruno tava lá, firme e forte com ela, com a outra, né? Então, assim, Alice não conseguia esquecer Bruno. Ela conseguiu aí dar um up na vida dela, mas ela não conseguia esquecer aquele homem. Até que o neném da mulher nasceu. E a primeira pessoa que Bruno contou que o neném tinha nascido foi pra mim. Aí nessa época, ele já me disse que não estava mais com ela. Os pais dele levaram o nosso filho para passar uns dias lá. E ele veio trazer o menino de volta e acabamos ficando juntos. Bom, ali iniciamos novamente um relacionamento. Bruno vinha, ficava comigo, passava o final de semana e voltava. A outra, ela ficou louca, porque da mesma forma que ela fez comigo, eu estava fazendo com ela. Bom, deixou ela grávida, depois com o neném recém-nascido. A mesma coisa que ele fez com a nossa Alice, ele estava fazendo agora com a outra lá que ele estava junto. Bom, até que Bruno chegou e falou assim que ele queria voltar comigo, mas ele só queria voltar casados. Eles tinham se divorciado. E ele queria me levar de volta para a cidade dele. Ah, meu Deus. Dani, foi a pior merda que eu fiz. Nos casamos novamente, tivemos lua de mel, fomos viajar só nós dois. Eu estava linda, com a autoestima lá em cima. Ele pediu para eu sair do emprego para poder voltar a morar com ele. Antes de eu chegar à cidade novamente, ela soube, a mulher, pois a minha cunhada contava tudo o que acontecia, né? Ela ficou revoltada. Acredito eu que por vergonha dele ter largado ela novamente e voltar comigo. Ai, meninas, que confusão, né? Vocês parecem que estão disputando o rei da Inglaterra aqui, né? Bom, voltei para a cidade dele, ela alugou uma casa, eu paguei todas as despesas novamente, porque ele estava desempregado. Quando cheguei, já arrumei um trabalho. Foi muito bom, estávamos felizes. O primeiro mês foi ótimo, porém, eu não ia ainda na casa da mãe dele. Ela não me recebia. Aliás, nunca me chamaram para ir lá. Dani fazia tudo para agradar eles. Dava presentes, fazia jantares, enfim. Eles me atendiam do portão para fora, quando eu ia buscar o bebê na casa deles. Atitude desnecessária, já que minha cunhada não morava mais lá, pois ela tinha ido morar com um rapaz. Então ela disse que no começo foi tudo ótimo, tudo bem, até que logo começaram as brigas. Como? Ele queria 10 da noite lavar o quintal para os pais, porque eles estavam viajando. E os pais dele iriam chegar em casa e encontrar cocô de cachorro. Ou ele queria no domingo ficar em casa fazendo almoço. Ele chega em casa 2 da tarde. Aí ele saía para comprar uma Coca-Cola, ia para casa do pai dele, ficava lá mais de 1 hora. Então eles começaram novamente a brigar. E, gente, o que a gente vê nessa história, né? Que tudo que o cara fez com ela, acabou fazendo com a tal da amante. E elas travaram meio que uma luta, tipo, quem ia ganhar o Bruno, né? O Bruno ficou gostosão lá no meio, quem ia ganhar o Bruno? Então, para você ter uma ideia, é o seguinte: o homem que faz com você, ou você aí, eu sou amante dele, não, porque a mulher dele não presta, a mulher dele é isso, a mulher dele é aquilo, ele vai fazer igualzinho com você um dia. Se não for com a própria, vai ser com outra. Porque o homem que não presta, o homem que não vale nada, o homem que já tem essa conduta, gente, é o que eu falo pra vocês, ele não vai mudar. Quantas chances essa mulher deu pra ele? Eu resumi bastante a história, tá? Porque ela deu muito detalhes aqui na história. Depois tem uma parte também que eles pensaram em ir para os Estados Unidos, tá? Então, assim, acabou que Bruno nunca largou nem ela e não largava a mulher dele, nem a outra mulher. Então, pra ele, gente, tava uma situação completamente favorável. Ele teve o filho com as duas, estava lá com as duas, os pais dele sempre apoiando ele, todo mundo apoiando ele e as duas mulheres lá brigando, se gladiando por causa do cara. Bom, ela diz o seguinte, que hoje ela
conseguiu finalmente se livrar desse fantasma de Bruno. Finalmente hoje ela sabe que estava tudo errado na vida dela, ela tem consciência do que aconteceu com ela. Mora ela e o filho dela. Ela diz que trabalha em 2 empregos, folga uma vez no mês para manter todas as despesas da casa. Bruno paga uma pensão, mas é muito pouco. E com esse dinheiro eu pago uma babá. Mas, para a glória do Senhor, consegui comprar meu apartamento. Estou conseguindo criar meu filho com dignidade e ensinar ele a ser um homem justo e honesto. Espero que um dia o Senhor prepare um esposo bom para mim e que eu venha amar ele, que ele venha cuidar de mim da forma que eu sempre sonhei. Essa é a minha história. Me desculpa por ter ficado grande, tentei resumir o máximo que eu pude. Deixei de contar muitas coisas, muitos detalhes, mas espero que as meninas tenham passado muita roupa limpando casa, escutando como foi minha vida. Um grande beijo de coração. Ai, Dani, acho que eu vou chorar quando você ler minha história. Espero um dia vir aqui poder contar minha história de final feliz no mundo gringo. Pois eu sonho em morar fora, mas quem sabe um dia. Ah, minha amiga, quem sabe um dia. Para Deus nada é impossível, para nós nada é impossível, né? Eu acho que quando a gente quer algo, a gente tem que correr atrás, a gente tem que focar naquilo. Mas para isso, eu acho que você tinha que fazer o que você fez mesmo. Tirar suas amarras desse Bruno, focar numa vida nova e move on, né, gente? Porque foram anos aí, né, nesse chove não molha, anos aí se dedicando a um homem que nem ele sabia o que ele queria. Eu não vou dizer que ele não gostou de você, pode ter gostado, mas ele não tinha um pingo de respeito, nem por você, nem pelo filho de vocês. Então, assim, é muito triste ver histórias como a sua, muito triste ver, né, mulheres como você que tentaram, se desdobraram, ficaram ali, fizeram, trabalharam, correndo atrás e ver que o cara, infelizmente, não deu um pingo de valor, né, brincava com seus sentimentos, porque eu acho que brincar com a vida das pessoas é muito grave, gente. Você brincar com os sentimentos das pessoas, com a vida das pessoas, é algo muito grave. Não façam isso. Se você não quer estar com uma pessoa, chegue, abra, olha, eu não quero estar aqui, tô gostando de outra, quero outra, mas não. O Bruno, acho que para ele se sentir superior, para ele se sentir bem, ele tinha que estar com você, com outra e com várias ao mesmo tempo. Então, assim, é frustrante isso, né? É horrível porque você vai, se dedica a um casamento, se dedica a um homem e acaba dessa forma. Mas, minha amiga, vou torcer, ó. E você não precisa de homem pra ser feliz, não. Vai dar a volta por cima aí na sua vida, vai sair, vai viajar, vai sair com suas amigas, com seu filho, vai curtir sua vida. Eu tenho certeza que na hora certa, quando você menos esperar, vai aparecer essa pessoa certa pra você. Beijo no coração e até o próximo. Tchau.